Ei, gente, tudo bem? Nós estamos aqui preparando para entrar para a live. Você já criou a live? Tô indo ao vivo. Ainda não tem ninguém. Ó. Ei, Adriano. Ei, Tawane, tudo bem? Olá. Estamos aguardando aqui o Denis, que já vai entrar com a gente. Qual é o Instagram dele? Doutor Denis. Você sabe o Instagram dele? É Doutor Denis. Então bota. Não tá dando, não. Só um minutinho que a gente tá aqui convidando o Denis para participar com a gente. Não tô achando o Denis. Não é. Não é esse Instagram. Ele tem Instagram? O Denis tá aqui. Aqui. Acho que eu entro. Aí, me acharam. Olá, Denis, como Tudo bom, vai? amigo? Tudo jóia, graças a Deus. Olá, todo mundo. Aline, Cássia, como vão vocês? Tudo bem, gente? Ó, a gente está começando aqui com o Denis, já são 8h31. O Denis, que é meu primo de coração, né, Denis? Sim, com muito orgulho. Ele é muito orgulho. Ele tem um currículo muito legal. Conta aí pra gente um pouco, Denis, do que você fez aí. Olha, primeira coisa, justificar um minuto de atraso aí, né, o presidente Bolsonaro estava na live e a gente quis esperar um pouquinho. Propaganda mas, política pô, até aqui. O Denis é assim mesmo, gente. não, essa E foi aí, coincidência. Denilson? Na realidade, é o seguinte, eu sou formado aqui em Juiz de Fora, né, formei aqui, fiz a minha parte de especialização em Belo Horizonte, na parte de clínica médica e endocrinologia. Aí depois, dentro da endócrina, eu gosto muito da parte de diabetes, então eu comecei a querer sair um pouco fora dessa área, e fui para São Francisco. No São Francisco fiz uma pós-graduação que pela Associação Americana de Diabetes, que fornece a titulação de diabetologista. Lá nos Estados Unidos existe essa especialidade, né? No Brasil não existe a especialidade separada da diabetologia da endocrinologia, mas lá existe. Aí depois voltei para aqui, comecei a trabalhar um tempo lá em Belo Horizonte, na Faculdade de Ciências Médicas. Você trabalhava lá, né, Denis? Isso, trabalhei lá no hospital universitário lá também, uma época. Aí depois eu tive um convite, vim para o Juiz de Fora. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia ia fazer uma seccional aqui e me convidou para presidir essa seccional, juntamente com coordenar uma residência de endocrinologia que estava sendo montada aqui na época na Santa Casa. Não é pouca coisa não, vocês estão vendo, né? Senta aí no sofá que ainda demora o currículo. Vai, Denis. Não, vamos de café. Não, prestígio só dá dinheiro para Nestlé. Gente, não. Não, aí nesse ínter eu resolvi fazer uma segunda pós nos Estados Unidos, em San Antônio, no Instituto de Diabetes do Texas, com um cara que eu considero a maior autoridade em diabetologia do mundo, que é o Ralph DeFronzo. E lá tive uma oportunidade boa, um período bacana também. E aí voltei depois para Juiz de Fora, continuei trabalhando aqui por um período. Cheguei a ter a honra de presidir o primeiro congresso mineiro de endocrinologia, de atualização em endocrinologia e metabologia, que foi aqui em Juiz de Fora. Aí, acho que foi ficando velho, né? Acho que a minha contribuição científica já tinha chegado, acadêmica, aliás, já tinha chegado ao fim, e eu resolvi ficar mais no consultório. Fui largando as coisas aos pouquinhos, e hoje praticamente eu me dedico só ao consultório e à Unimed, que é uma coisa que eu gosto muito, um pessoal que eu gosto muito de trabalhar dentro do sistema de cooperativismo voluntário. E trabalho no consultório e junto da Unimed, e graças a Deus sou reconhecido e querido pelos pacientes. E tive também, né,
estou esquecendo uma coisa importante aqui. Nossa Senhora, tive a honra de ter sido convidado para ser conselheiro da Sociedade Brasileira de Diabetes e atualmente diretor do Departamento de Síndrome Metabólica e Pré-Diabetes da mesma Sociedade Brasileira de Diabetes. Gente, vocês sentiram que não é pouca coisa, não, né? Nossa família gosta de estudar, né, Denis? O pessoal gosta. É bom, estudar é bom demais, né? Pelo amor de Deus. Coisa melhor não me contaram, não. Muito bom. Ó, já tem bastante gente aqui com a gente, a gente está falando do currículo do Denis, vocês já sentiram que é fera, né? Fera mesmo. E o Denis, ele é uma pessoa muito querida, um primo meu, né? E fera mesmo. A gente hoje combinou da gente falar um pouco sobre diabetes, que afeta bastante também a vista. Eu queria te pedir, Denis, fala aí pra gente um pouco sobre a diabetes em si. Conta aí pro pessoal, numa linguagem que seja mais acessível para todo mundo. Assim, o que é diabetes? Aqui, Denis, só um adendo. Você foi aluno do meu pai. Fui, com prazer, com muito orgulho. Lembro disso. Gente, pô, meu pai adoro. É um bravo. Pô, não, não, mentira. Essa fama não procede. O Avelino, graças que é a o pai Deus. dele, não, o Avelino é uma gracinha de pessoa. Ele tem uma fama de ser bravo, porque ele era bravo com os alunos enrolados. Tem Nunca outro médico que tem um pouco de fama de bravo aí, hein, Denis? Sim, também. Também tem essa fama de ser exigente, bravo. Isso é uma característica pessoal, que às vezes, encarado como um defeito ou como qualidade, esse excesso de empatia, às vezes a gente se sente pai do paciente, se sente irmão do paciente, e às vezes a gente, na condição de pai e irmão, às vezes precisa de colocar o paciente num punho mais firme e tudo, mas nunca de uma intenção negativa. Quer cuidar, né, Denis? Nunca de uma intenção negativa, de maneira alguma. Não há intenção negativa nenhuma nisso, né? Eu sou extremamente liberal do ponto de vista político, já estava comentando sobre política há um pouco tempo atrás, então não há intenção nenhuma de controle, a intenção é de cuidar, né? Então essa empatia, às vezes até me prejudica. Eu recebo muitas críticas positivas, assim, preocupantes, de alguns colegas meus que falam assim, que eu tenho que parar com isso, às vezes eu me envolvo demais e eu me preocupo demais com o paciente, mas é nesse sentido, né? Então, às vezes, eu sou encarado como um cara, às vezes, mais bravo e tudo, porque, às vezes, é uma função de um pai, né? Às vezes, ser um pouco mais enérgico. Não, tem que ser. Eu acho isso ótimo em você. Isso é necessário mesmo, porque quando a gente gosta mesmo, a gente cuida, né, Denis? Quando a gente gosta, a gente cuida. Bem lembrado. Agora, gente, vamos ouvir o Denis, né? A gente está enrolando muito aqui, vamos ouvir o Denis. Fala aí pra gente, Denis. O que você acha que é importante as pessoas que todo mundo já conviveu ou tem alguém perto, ou tem mesmo um caso de diabetes. Eu mesmo, meu marido, trata, adivinha com quem, gente? Com Mega Denis. Eu tenho um depoimento aqui para fazer, pessoal. O Denis mudou muita coisa nas nossas vidas, né, querido? Porque o Denis, a diabetes afeta outras coisas, né, Denis? Até o humor e tudo das pessoas. Então, isso ajudou bastante mesmo na minha vida particular, familiar. Conta aí pra gente um pouco o que você acha importante sobre diabetes. Eu vou falar um pouco sobre essa questão do conceito, mas eu gostaria antes de aproveitar esse gancho que você me deu, um gancho sensacional, que eu já tive a oportunidade, né, já tem mais de 25 anos que eu trabalho com endocrinologia, de escutar algumas vezes esse relato, que é um relato que sempre me marca. Vários pacientes, em momentos, falaram a mesma situação, porque graças ao diabetes ele está vivo. Então, é uma frase que chama a atenção, porque todos me contam a mesma situação, que, às vezes, vivendo num grupo, numa empresa, por exemplo, com 6, 7, 10 parceiros, as pessoas não tendo diabetes, às vezes, elas não são mais vigiadas, então elas têm um grau de liberdade mais excessivo. O diabético, pela própria condição, ele se vê obrigado, às vezes, a ter uma alimentação mais saudável, fazer um exercício, a evitar de fumar. Então, é frequente o relato de colegas falarem assim, olha, eu sou diabético, na minha turma, eu sou o único que não infartou. Porque ele, por ser diabético, ele se cuida. E os outros, às vezes, por acharem que não tem nada, não se cuidam e acabam, às vezes, tendo problemas de saúde muito graves por não se cuidarem. E daí você comentou que o fato do seu marido ter ficado diabético impactou de maneira, às vezes, positiva na melhora da saúde global da família. E isso acontece muito. Bem, esse é o lado poliana, né? Tentando extrair uma coisa boa dentro da situação. Mas é uma realidade. Bem, o que é o diabetes? O diabetes, na realidade, hoje a gente conceitua o diabetes como um grupo de doenças metabólicas que se caracteriza por um excesso de glicemia
né, o excesso de glicose acumulada no sangue. Esse excesso de glicose vai provocar lesões ao longo de tempo. Essas lesões elas podem ser agudas, quando a glicose sobe ou desce muito rápida, como podem ser crônicas, se mantidos a médio e longo prazo muito elevada. Hoje o diabetes, infelizmente, ainda tem cifras, ostenta cifras muito tristes, como, por exemplo, a terceira maior causa de óbito no país, retirando, né, acidentes. A maior causa de cegueira evitável em pessoas, em adultos produtivos, né? A maior causa de amputação, segunda maior causa de hemodiálise, números assim que não são muito alegres. E por que isso? É porque é uma doença fatal destinada ao sofrimento ou uma doença que não tem tratamento? Não. É porque é uma doença silenciosa. Uma doença que, se você não estiver atento a ela e você deixar ela te guiar muito tempo, infelizmente, às vezes os sintomas são tardios. E quando os sintomas aparecem, as consequências às vezes vêm em cascata e não dá tempo do paciente fazer muita coisa. Tá? Então, assim, por exemplo, pegando a questão da visão, né, que é o foco, a gente tem um negócio que a gente chama de memória metabólica, que é, como é que eu vou explicar de maneira mais didática, como seria as células do corpo armazenam a capacidade que você teve de manter sua glicose alta por um tempo. Então, por exemplo, uma lesão que é causada no olho de um paciente diabético, ela não surge assim, fiquei diabético, amanhã eu estou com um problema visual crônico. Né? O problema visual agudo, claro, pode acontecer e tudo bem. Vamos dar um exemplo de problema visual agudo. Tipo assim, alteração do grau, né? Alteração do grau. Sim, estou enxergando, né? Estou enxergando turva, a glicose subiu muito rápido. Muitos pacientes diabéticos falam, eu sei que minha glicose está alta, porque quando ela está alta eu enxergo turvo. Não, ele sabe quando ela está muito alta. Não, quando ela está alta, ele não vai sentir diferença, né? Mas ao longo altera também do grau do óculos, né, Denis? Sim, demais, demais. O paciente perde o óculos fácil, né? O pessoal recomenda, assim, né, às vezes, manter a glicose boa. Aí esse número é meio controverso, assim. 180 ninguém questiona, mas uns pedem 130, 150, outros 180, como glicemia máxima para avaliar a refração, justamente por causa disso. Eu não sei qual é o valor que você considera. Eu considero 150, sabe? A maioria é 150. Dá para fazer, Mas vou te falar uma coisa. Sabia que uma vez eu fui fazer exame, o paciente não sabia que é diabético, ele fez o óculos e 2 semanas depois ele perdeu o óculos, porque estava diferente demais, né? Porque a glicose estava muito alta. Vai embora, né? E assim, uma coisa engraçada que eu tenho que chamar a atenção é para o tratamento. Diagnosticou, trato precoce o diabetes. Por quê? Por exemplo, ninguém fica diabético e vai ter uma lesão. A expectativa média, tirando outros fatores, né, de puberdade, gestação, mas falando numa situação normal, a primeira lesão do olho do paciente diabético geralmente demora em torno de 5 a 8 anos para começar a acontecer. Então, e aí que vem o problema, é a memória metabólica. Então, vamos colocar isso de uma maneira prática. Chega um paciente diabético, doutor Dines, isso é muito comum, doutor Dines, estou desesperado. A doutora Lavínia mandou eu aqui, que ela falou que eu estou com 90% de perda visual, que eu vou ficar cego. Assim, a possibilidade desse paciente ficar cego já é quase inevitável. Porque, lógico, ela vai falar que existe todo o procedimento cirúrgico, existem medicações que você utiliza hoje, né? Mas, assim, seguindo a natureza da doença, se fosse possível que da noite para o dia eu pegasse esse paciente e colocasse ele 100%, o que não é possível, as lesões em cascata que irão acontecer pela glicose descontrolada há muitos anos ainda vão ecoar neste olho por 5 a 8 anos. O Denis, a Daiane está perguntando aqui sobre a retinopatia diabética. Então, assim, é muito importante a gente falar, gente, para quem está assistindo a gente aqui, que a gente vai conversar daqui a pouco sobre essas alterações mais de pertinho. Mas tem 3 coisas principais que a diabetes causa no olho. Uma aguda, igual o Denis falou, que é a alteração visual mais simples, porque a glicose aumentou. A gente tem uma lente dentro do olho da gente, que é o cristalino, começam a acumular células e proteínas nessa lente, e aí dá alteração do grau mesmo. 2, 3 graus de diferença às vezes, sabe? Essa é a primeira. Também a gente tem, por esse acúmulo de proteína e células, a gente pode ter o que a gente chama de catarata,
que é o embaçamento dessa lente que a gente tem no olho. A gente pode ter mais probabilidade de infecções, tipo uma chama conjuntivite e tudo mais. E a famosa retinopatia diabética, que são alterações dos vasos do fundo do olho que podem dar também microhemorragias, microaneurismas, que no começo a gente pode tratar com laser, às vezes pode evoluir mais numa hemorragia maior, pode até descolar a retina, pode se tornar um caso bem complicado. Denis, por que a diabetes afeta, em geral, os vasos? Nossa, por que ela causa nos vasos? Essa é a pergunta que dá para ficar horas aqui. Bem, tentando fazer uma história longa, curta, né? Bem, basicamente é o seguinte, alguns vasos, alguns locais, algumas células do corpo, elas não precisam de transportadores de glicose. Então, vamos imaginar que você tem a célula e você tem o sangue. A glicose alta está no sangue, não está dentro da célula. Tá? Então, existem transportadores para jogar essa glicose do sangue para a célula, ok? Então, a glicose ela é colocada para dentro da célula através de transportadores. Só que existem algumas regiões do corpo que a glicose ela entra direto, ela não precisa desses transportadores. Então, ela entra sem necessidade de fazer esse transporte. O rim, as hemácias e as células da retina. Então, na célula da retina, a glicose, que está alta, ela entra direto. Ela não tem essa regulação. E esse acúmulo de glicose dentro da célula gera algumas reações. Eu não vou entrar em cascata com detalhes. Não precisa de entrar em cascata, não. Que vai acumular algumas substâncias, tá? E essas substâncias são osmóticas, são como se fossem um próprio açúcar mesmo, o sal, e se deixar em contato com a umidade, elas vão inchar, elas vão se tornar densas, elas vão ficar grossas. Isso vai matar umas células específicas na retina, que se chama pericitos. E aí, daí começa a extravasar sangue, aí vai toda uma sequência de eventos que a Lavínia conversou com vocês, mas começa através disso, porque na célula retiniana você não tem essa capacidade dos glúteos, que a gente chama, que são transportadores, reguladores de glicose. Então as células passam livremente, a glicose, aliás, passa livremente para a célula, e daí acumula esses produtos, sorbitol, uma série de outros produtos aí, e leva a perda, edema macular, né? Está muito ligado a isso, uma série de problemas relacionados a isso. O edema macular, gente, que o Denis está falando, é um inchaço no ponto que a gente enxerga melhor que a mácula, sabe? É muito mais comum no diabético mesmo. Tanto é que quando a gente acha um edema macular, a gente pesquisa a diabetes. Vocês estão vendo a importância do olho andar bem em conjunto com o endocrinologista, porque no final das contas, o que conta mesmo é o controle da própria diabetes. Ô, Denis, estão me perguntando aqui sobre o pé diabético. O pé diabético é uma das coisas bem complicadas, né? O diabetes afeta muitos vasos, né? Então a gente estava comentando sobre isso. Então lembra que eu falei que as hemácias também são células que estão muito facilmente encharcadas, vamos colocar assim, de glicose, quando a glicose está elevada no organismo. E as hemácias carregam oxigênio, carregam nutrientes para o corpo todo. Os pés são os locais onde mais distante está do coração. Se vocês pensarem, né, o pé na distância física, tá? Então são vasos muito pequenos, muito delicados, pela própria natureza da distância, e que necessitam de uma circulação mais forte. Daí, pé frio, pé quente, vendo quem tem tendência a ter, você tem uma circulação realmente muito delicada nos pés. E quando você tem um comprometimento dessas células que levam à oxigenação, você começa a ter células que já têm um aporte sanguíneo pequeno, por estarem distantes do coração, recebendo pouco alimento, porque as hemácias estão alteradas, e aí essas células começam a morrer. Começam a morrer tanto as células vasculares do pé, quanto as células neurais do pé, levando a neuropatia e vasculopatia diabética, que em conjunto acabam sendo o princípio do pé diabético. Daí, inclusive, alterações ósseas, né? Leva também deformidades ósseas, que vai mudar toda a estrutura do pé, e, infelizmente, promovendo, às vezes, até casos de amputação e óbito, né? Óbito até, né? Que você falou. Óbito realmente. Até, olha só, gente, como é que chega esse nível. Agora, Denis, você acha... Isso é uma pergunta minha mesmo. Já tirando dúvidas com o Denis. É um prazerão. Ô, Denis,
Você acha que faz diferença para a gente fazer o exame olhando só a glicemia de jejum ou a hemoglobina glicada? Primeiro, gente, a hemoglobina glicada mostra quanto que a glicose estava nos últimos quantos meses, Denis? 3. É o tempo 3 de vida meses. da hemácia. Tempo de vida da hemácia, nos últimos 3 meses. E a glicemia de jejum, assim, você está em jejum, você vai medir a glicemia, né? A gente estava falando aqui que a gente faz o exame de grau com a glicose abaixo de 150. Mas e a hemoglobina glicada, Denis, nesse caso? O que você acha? No exame de grau não vai fazer diferença, né? Porque é um marcador crônico, né? A hemoglobina glicada tem lá também as suas pedras, seus telhados de vidro e tudo, mas é muito usada para você avaliar o controle, o grau de controle e o grau até o diagnóstico. Na verdade, é um marcador indireto, é uma proteína, né, hemoglobina, que através dessa dosagem a gente consegue inferir, a gente consegue calcular a média da glicose dos últimos 3 meses. Tá? Ela vai ser deixada de lado com os métodos mais modernos que tem de você não inferir mais a média e sim aferir diretamente, medir diretamente essa média, que já vem acontecendo em alguns locais. Mas no Brasil e em maior parte do mundo, a gente ainda usa a hemoglobina glicada e vamos usar por muitos, muitos anos ainda. Então ela é um marcador crônico, como se fosse o seguinte: a hemoglobina glicada é um filme. A glicose de jejum é a foto daquele momento específico que você está fazendo o exame. Tá? Então, para o grau, você acha que a gente pode se basear de jejum? De jejum, certamente. Para complicação, a hemoglobina glicada é um marcador melhor. A gente costuma brincar assim. A gente costuma brincar que para risco de vida agudo, glicose. Para complicação crônica, glicada. O Denis, e para aqueles pacientes que falam que não comem nada? Nada, Eu que estou falando, não como nada, Denis, isso é engordo. Eu quero ser emagrecida. Não. Isso é bom demais. E para aquele paciente que não come nada de açúcar, aí você vai ver, tá comendo pão, tá comendo muita fruta. Às vezes o paciente fala assim: doutor, eu só como fruta e a minha glicose está autona. Explica um pouco aí pra gente. Pois é, no tratamento do diabetes, ele envolve, logicamente, dieta e atividade física, são os 2 pilares. Às vezes nem medicação é necessária, quando necessária medicação. Mas um dos pilares básicos é a alimentação. E a alimentação do paciente diabético realmente é importante que ela tenha um certo grau de controle na ingestão da quantidade e da qualidade de carboidrato. Né? E o carboidrato não necessariamente é só açúcar. Então o açúcar é o carboidrato famoso, né, que ficou famoso aí. Mas várias coisas possuem açúcar. E quase tudo, na verdade, se converte em açúcar no organismo, porque o organismo precisa de açúcar. O cérebro, por exemplo, ele vive somente de açúcar. Então, se você, por exemplo, tiver sua maneira de abolir totalmente a ingestão de qualquer tipo de carboidrato, você vai gerar glicose através da proteína que você armazena. Então, existe todo um mecanismo, senão você morreria, né, aliás. Existe um mecanismo para que o organismo produza a glicose, mesmo que você não ingira a glicose. E em termos de cuidado, logicamente, a gente sempre pede para evitar excesso de açúcar, utilizar adoçante, mas as grandes armadilhas está aí no que você falou. A fruta é uma armadilha muito grande. O paciente acha que fruta, por ser natural, não tem problema, né? Da fruta, inclusive, eu até acho bacana consumir aí 2, 3 frutas por dia. Isso é útil para a saúde de modo geral. Mas o suco da fruta é um problema muito sério para quem tem diabetes. O suco é pior? Mas muito pior, porque a fibra da fruta, ela praticamente se desnatura, né, no processo da realização do suco, da feitura do suco. E você, com o acréscimo da água, você torna a absorção daquela glicose mais rápida. Você acelera o processo. Eu não sabia disso, não, tá? Você acelera o processo de glicose. E ainda você. O suco ainda é pior? Tô falando, muito pior. Tô tirando dúvida do meu marido junto. Não, aqui. Muito pior. E ainda você se poupa o gasto calórico da mastigação da fruta. Então, eu até costumo brincar com os pacientes que suco de fruta natural simplesmente não existe. Depois não existe pé de suco de fruta. Natural é a fruta. O suco de fruta é uma coisa artificial, é feito pela gente. Então não existe suco de fruta natural. O conceito já não existe. Isso já está errado pela própria natureza da palavra. Tá? Então, suco de fruta natural a gente pede realmente para evitar. Um exemplo bem clássico. Aí, gente, olha que maneiro isso, hein? Eu achei bem maneiro, não sabia não. Um exemplo bem chamativo disso. Hipoglicemia. Então, o paciente tem uma hipoglicemia no seu consultório,
uma das coisas que você pode dar para ele, que vai subir muito rápido, tirar ele daquela hipoglicemia de risco de vida, é suco de laranja. É. Então, uma das coisas que mais sobe rápido a glicose. Então, dentro desse contexto, papa, creme, paciente diabético tem que usar a maxila. Não Olha pode... aí, gente, olha que dica legal, hein? Tem que morder. Não pode... sopinha, creme, caldo, tudo vai subir a glicose de maneira mais intensa e rápida. Eu costumo dar esse exemplo assim, de maneira bem grotesca, né? Lógico, isso não é tão simplório quanto eu estou falando, mas serve didaticamente. Vamos supor que você comer uma cenoura, sobe sua glicose em 10. Se você comer a cenoura ralada, vai subir em 15. Se você comer a cenoura ralada cozida, vai subir em 20. Se você comer essa cenoura em creme, em papa, um purê de cenoura, já vai subir em 30. O suco vai subir em 50. Então, quanto mais você diminui o trabalho da mastigação, quanto mais você liquefaz, amolece o produto, quanto mais você facilita a absorção e digestão, pior o impacto na glicemia. Agora, Dani, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem tem familiar diabético tem uma chance maior de ter diabetes? Deve procurar endócrino? Deve fazer controle com clínico? O que você sugere aí para as pessoas? Bem, tem sim. Uma vez que você tem um familiar de primeiro grau diabético, a gente entende primeiro grau pai, mãe, irmãos, tá? Você aumenta a sua chance exponencialmente, né? Uma curiosidade mórbida aí, especialmente a mãe. As mães transmitem mais ainda do que os pais, tá? Minha mãe é diabética, viu, gente? Então, pronto. Pois é. Né? Hashtag fica a dica. As mães transmitem mais a tendência do que os pais, mas transmite também os pais. Então, a gente recomenda fazer, sim, controles médicos periódicos. O recomendado pela Associação Médica Brasileira e que é referendado pela Sociedade Brasileira é após 45 anos de idade, de maneira rotineira, em quem tem esses fatores de risco. Em quem tem mais fatores de risco, como obesidade, sedentarismo, hipertensão, presença de síndrome metabólica, a gente recomenda fazer o rastreio de imediato. Isso é um conceito teórico, porque hoje em dia o acesso à saúde é muito amplo. Então, acho que todo mundo, acho que ninguém espera 45 anos para fazer uma dosagem de glicose. Né? Mas você tocou num ponto que eu queria te perguntar também, Denis, para o pessoal aí que tem. Eu sei que isso é uma coisa legal de você falar. Fala um pouquinho se a diabetes está ligada à hipertensão. Assim, na realidade, existe uma situação algumas situações específicas que podem coexistir. Porque, na realidade, existem 13 tipos diferentes de diabetes catalogadas. Tá? Então, aí, tá, gente? Tem vários tipos. Então, por exemplo, um dos tipos é a chamada diabetes secundária a doenças. Então, você tem algumas doenças como a acromegalia, extremamente comum o hiperaldosteronismo, extremamente comum, 10% das hipertensões, às vezes, são hiperaldosteronismo, alterações que tanto desenvolvem hipertensão quanto alterações de glicose. Então, existe um grupo de doenças que facilita com que você desenvolva tanto a hipertensão quanto o diabetes. Isso é um ponto. E o segundo ponto, que é o mais comum agora, são situações, tanto a hipertensão quanto o diabetes, são situações muito relacionadas ao estilo de vida. Tá? Então, obesidade, sedentarismo, excessos alimentares, então todas uma situação predispõe à outra. Então, é mais comum o paciente diabético ser hipertenso e é mais comum o paciente hipertenso ser diabético, porque já tem um padrão de vida que predispõe aquilo. Embora existam outras situações clínicas que levem à somatória. O fato é que um predispõe ao outro. Um aumenta o risco de ter o outro. Ô, Aline, a Aline é minha gerente lá, trabalha com a gente. Aline, o Luiz está me falando aqui que tem perguntas no chat. Melhor médico? Denis. Bonitão. O problema desse povo é que o pessoal é gente boa, mas é mentiroso que dói. Denis, Estado Civil. Solteiro procura? Não, Estado Civil. Divorciado, pé na bunda, quer dizer, Estado Civil divorciado, 2 anos que eu tô divorciado. Fica a dica, hein, gente? Fica a dica. Situação complicada. Não, eu sou casado com meu filho. Entendeu? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você estava falando da hipertensão com a diabetes e da obesidade. Gente, obesidade, ninguém merece. Fala a verdade. Fazer dieta, ninguém merece. Mas o Denis, gente, ele é ótimo para isso, sabe? Porque não é uma dieta mega restritiva, sabe? Ele entende o nosso estilo de vida. O Denis uma vez virou para mim e falou assim, Lavínia, eu falei, Denis, eu como durante o trabalho, eu vou lá, belisco e tudo mais. Nem é porque eu tô com fome. Ele falou assim, eu sei, é mais para passar o tempo, assim, para dar uma descansada.
É para dar uma descansada. Então, ele entende seu estilo de vida, é bem legal essa parte nele. Mas e aí? A gordura com a diabetes? O que, que você acha disso? Não, gente. A gordura Bem, com a diabetes e mãe diabética. Tô frita. não, Vai. cara, como eu falei, tem vários tipos de diabetes. O diabetes mais comum é o tipo 2. E o diabetes tipo 2 está literalmente preso a dois fatores: idade, que você não tem como controlar, né? E peso. E peso você tem como controlar. Então, peso é um fator muito grave, tanto no desencadear da diabetes, quanto na síndrome metabólica especificamente, que envolve esse grupo de hipertensão, ácido úrico aumentado, colesterol alterado, triglicéridos alterado. Então, a obesidade, para você ter uma ideia da importância do impacto da obesidade, eu não sei dados pós-Covid, tá? Pós-Covid, realmente eu perdi um pouco o contato disso, mas pré-Covid, a expectativa de vida do americano ia subindo a cada ano. Um ano antes da Covid, foi a primeira vez, após a Segunda Guerra Mundial, que a expectativa do americano caiu 6 meses. E caiu 6 meses em função da obesidade. Então, pensa bem o impacto que é a obesidade enquanto doença. Só para ilustrar isso, nós estamos falando sobre diabetes, acabei de citar números horríveis em termos assim, de mortalidade, morbidade relacionada ao diabetes, números inegáveis. E a gente sabe uma estatística assim, real, não adianta a gente tentar fugir da realidade, né? Quando uma pessoa fica diabético, a expectativa estatística é que a vida daquela pessoa encurte em média de 5 anos. Então, é uma expectativa estatística. Quando você tem AIDS, a expectativa de vida estatística encurta em média de 10 anos. A obesidade em 15. Meu Então, você Deus. imaginar que a obesidade encurta a expectativa de vida mais do que o diabetes e a AIDS. Só que isso não é muito comentado, né? Ninguém fala muito isso. Mas são E, dados. Denis, a gente está cheio de perguntinhas aqui. Primeiro, a Maria Vamos do lá. Céu está perguntando aqui para você quando é que a pessoa é considerada diabética e pré-diabética? Tá. Isso são conceitos meio estanques, né? Que vão variando ao longo do tempo. O conceito do diabetes hoje, tá? A gente conceitua como uma glicemia no teste, tá? Numa curva de glicose, 2 horas após acima de 200, tá? Em jejum, 2 medidas acima de 126, tá? E se você faz uma glicemia por um acaso acima de 200 e que o paciente tenha sintomas compatíveis, como perda de peso, urinar em excesso, beber muita água. Então, a glicemia, recordando, então, 3, uma glicemia ao acaso acima de 200 com sintoma, uma glicemia no teste acima de 200 na segunda hora e 2 de jejum acima de 126. E a gente recomenda que isso seja, se você tem um desses critérios, você seja testado novamente para fazer o diagnóstico, tá? Mais perguntas. Agora já está na recorde das perguntas aqui, Denilson. Vamos Eu embora. chamo ele de Denilson, tá, gente? É nóis. A Joelma está perguntando. Joelma é minha paciente querida há muito tempo, né, Joelma? Ela tem ceratocone mais avançado. Ela está perguntando, gente, agora é uma coisa... Quer dizer, não pode falar que uma coisa boa da diabetes. Mas se a diabetes afeta quem tem ceratocone. Ela dá um acúmulo de líquido na córnea, sabe? E pode até ajudar um pouquinho a pessoa que tem a córnea mais amolecida do ceratocone. Mas é uma coisa, entre aspas, boa da diabetes. Se é que dá pra gente falar assim, né? Mas tem outros métodos da gente engordar, entre aspas, e enrijecer a córnea sem precisar da pessoa ser diabética. Agora, Denis, a Daiane Simino está perguntando se a queda da glicose pode afetar a visão. Pode sim. Se você tem um paciente com hiperglicemia crônica, isso é outro problema. Lembra que eu comentei aquele paciente fictício que você me encaminha com a glicose muito alta? A gente tem pressa em abaixar essa glicose, mas a gente não pode baixar isso rápido demais. Se você fizer uma redução muito abrupta, você já gera um outro problema, que é a hipóxia. E que vai levar também à lesão. Então tem que cair a glicemia, lógico, tem que normalizar. Mas se for rápido demais, infelizmente, promove lesão também. A gente Tá? não pode fazer grau, nem só falando de grau, mas é o mínimo que isso causa, né? Só para a gente falar de um caso agudo. Nem com a visão, nem com a glicose muito baixa, nem muito alta. E se tiver que falar também da glicose, do açúcar, né, gente? Muito alto, o açúcar, quando abaixa muito, também dá problema, né, Denis? Também dá problema. Inclusive, o risco de vida agudo é maior até, né?
Então, se a glicose muito baixa, dá problema. Para a visão, né, também, quem tem a glicose mantém ela muito alta e cai de uma hora para outra, não é bom, tem que cair, mas cair paulatinamente. Assim, só para dar uma ideia, o ideal é que caia mais ou menos em torno de 50 a 100 ao longo de cada semana, tá? Então, assim, de média. Aí, Tá? gente, olha que legal disso. Também não sabia qual É, que seria o ideal, não. que é o conceito de rápido, né? Ou rápido ou lento. Então, o ideal seria assim, uma pessoa que tem uma média de 300, que na semana seguinte essa média esteja na faixa de 200, 250. E assim Olha, e a gente às sucessivamente. vezes quer que fique mais baixo, hein, gente? Olha aí a dica. Mas não pode. Eu quero a média dele, então a gente está falando em média agora, tá, gente? É. Então, em média, que é glicado, a gente quer uma média de 150, 180 no máximo, mas ele não pode tirar de 300 para 180 numa semana, senão Por haja isso que às vezes abuso. as pessoas não entendem, Denis, quando a gente fala que tem que esperar um pouco com controle, com endócrino, para poder fazer o grau, sabe? Às vezes a pessoa Fico quer de muito. imediato. Acha Eu que o tenho isso óculos. muito. O paciente chega com sintoma, o paciente chega diabético, o doutor, minha visão tá turva, o cara acabou de fazer o diagnóstico, tá com glicose alta. Diabetes tipo 2, a gente sempre recomenda ir no oftalmo logo a seguir do diagnóstico. Mas logo a seguir, ele fica doido por aí com glicose 400. Eu falei, meu amigo, não adianta. Até brinco, você pode ir, vá à vontade. Mas não fala que foi eu que te encaminhei, não. É. Porque não tem muito o que fazer naquele momento. Naquele momento tem que abaixar a glicose para depois sim ele ir. Lógico, é fundamental que Ô, ele vá. gente, ó, o que o Denis fez pelo meu marido? Só fica a dica aqui. Fala aí, Luiz. O que ele fez? Foi bom ou não? Ela modificou totalmente, os meus índices, abaixaram demais. E o nosso relacionamento até, né, Luiz? Você com todo Melhorou mundo. muito o meu humor, estou mais equilibrado. Gente, se você tem um marido chato em casa, manda pro Denis, que ele dá um jeito. O Aqui, Luiz é Denis, ótimo, o Luiz é uma gracinha. é uma gracinha. Gente boníssima. Ô, Denis, a gente tem uma pergunta aqui da doutora Luciana Marcon. Uhum. Dentro da obstetrícia, fala um pouquinho do acompanhamento da paciente que teve diabetes gestacional. Há indicação de avaliação oftalmológica dessas pacientes pós-gestação? E aí ela continua com outra pergunta aqui, Denis. Sabemos que a gestante diabética tem chance de ficar diabética e já orientamos a acompanhar com endócrino pós-gravidez. Conta um pouquinho pra gente dessa diabetes gestacional. Tá. Como eu falei, tem vários tipos, né? Diabetes. Um outro tipo que a gente está citando agora é o diabetes gestacional, né? E todo mundo fala só diabetes tipo 1, tipo 2, né? Então, o diabetes gestacional não é nem tipo 1, nem tipo 2. Então, o diabetes gestacional, conceitualmente, é aquele diabetes que aparece na gestação e que geralmente desaparece com ela. Geralmente. Em alguns casos que ele persiste e continua recebendo o nome de diabetes gestacional por ter sido iniciado na gestação. Então, existem duas situações que são bem discrepantes, tá? A paciente diabética, que engravidou, que a gente não chama de diabetes gestacional, tá? Essa paciente realmente tem que ter um cuidado maior em termos de lesão ocular. Viu o tá? que ele falou, né, gente? Paciente que já era diabética e engravidou, tá, doutora Luciana? Agora fala os outros, né? Só pra gente E falar. aquela paciente que não era diabética e que ficou diabética durante a gestação e que a grande maioria não permanecerá diabética após a gravidez. Essa paciente, geralmente, ela evolui bem. A maioria com controle alimentar, um ou outro com medicação. Hoje, cada vez mais raro o uso de insulina. É muito importante o controle, tanto para a mãe quanto para o feto, especialmente para o feto. Mas existe um problema realmente muito grande de negligência aí. Aliás, até me expressei mal, porque não é negligência propriamente, não. A mãe acaba de ter o bebê e ela tem a recomendação de fazer uma reavaliação do endócrino depois de 2 meses. Mas é bebê pequeno, aquelas crianças chorando, ela acaba às vezes esquecendo. E às vezes o diabetes fica e vai dar problema no futuro. Então é fundamental, a gente recomenda 2 meses depois da gestação fazer uma avaliação no endocrinologista. E se estiver bem, a gente nem fica pedindo avaliação de rotina, tá? Ficou bem, tá Ô, de Denis, alta. me ajuda aí, ué. Não fica Não, tô pedindo falando do avaliação diabetes. de outra. Ah, Não, tô falando me do ajuda diabetes. aí. Gente, Não, tem tô falando que do diabetes. estudar. Esquece Tô isso. falando do diabetes. Mas o diabetes gestacional é um fator de risco. Então, e por isso eu bato muito no diagnóstico correto. Uma vez que a mulher tem o rótulo diabetes gestacional, ela e a criança carregarão o resto da vida isso. Sou filho de uma gestação com diabetes gestacional e eu sou uma grávida que tive diabetes gestacional. Isso traz o resto da vida um estigma de risco, tanto para a obesidade quanto para a diabetes, para os dois. O neném
de paciente que teve diabetes gestacional tem um risco maior também, Denilson? Tem. Tem um risco maior de obesidade e de diabetes. Gente, olha aí a dica. Agora, o papo está aí, hein, pai? Aí, a gente estava falando dele, Denis. Está aí assistindo a Sério? gente? Sério que o Avelino Tá? tá aí? Sério? Avelino, Tá aí. grande abraço no seu coração. Ó, baita professor, um cara que tem um orgulho enorme de ter sido aluno dele, tá? Uma gracinha de pessoa. O cara, nota 10. Só tem fama de mal. Só tem fama de mal. Isso só porque parecia com o Antônio Fagundes. Aí, Só isso porque é é coisa... cara do Antônio Fagundes. Aqui, o Igualzinho. Adriano Genovez é o meu melhor amigo, meu e do Luiz, muito querido. Está passando por uma fasezinha aí mais difícil, mas já está recuperado praticamente. Ele está perguntando do tratamento prolongado por químio, se pode levar a algum tipo de diabetes. Depende da químio. Alguns quimioterápicos, sim, podem promover diabetes de forma transitória. Alguns outros podem de forma irreversível. Então, por exemplo, câncer de mama. Geralmente, os quimioterápicos usados em câncer de mama não levam a problemas de glicemia. E de Mas, pâncreas? Oi? Pâncreas. Câncer de pâncreas também, geralmente, não. Mas mieloma, por exemplo, que é um câncer muito comum, né? Geralmente, sim. Então, tem alguns tipos de câncer usam alguns produtos que são mais agressivos ao pâncreas, outros não tanto. Pai, a Rita Santos mandou um coraçãozinho aqui para você, tá? E, Denis, deixa eu te falar, tem mais uma outra pergunta aqui para você. A Jessiquinha está perguntando aqui para você se tem algum sintoma que aparentemente que aparece e pode ser visto antes mesmo de fazer exame de sangue para a pessoa já desconfiar que tem diabetes. Cara, olha, você dá uma pergunta difícil. Sintoma não, tá? Sintoma não. Assim, os sintomas do diabetes, os sintomas clássicos, eles só vão aparecer quando a glicemia do paciente estiver acima de 200, tá? Mas você tem marcadores de risco. Então, aquela mancha, por exemplo, no pescoço, que a gente chama de acantose nígricans, tem uns negocinhos, tem umas alterações na pele, que a gente chama de acrocórdons, como se fosse umas verrugas mais grossinhas. Vocês já devem ter visto penduradas aqui assim, nos pescoços. Geralmente fica no pescoço, tá? Sindactilia, quando você tem os pés da pessoa que é mais grudadinho aqui, são marcadores clínicos. Aqui o Luiz tem, tá, Denis? Meu marido. Hashtag fica a dica. Olha, gente, eu falei que o Denis é bom. Vocês estão vendo? O Denis é bom. Ele tem. Ai. Mostra aí, Luiz. Dá pra ver? Mostra aí direito, amor. Olha lá, grudado, tá vendo? Tá dando pra ver? Parece meio um dedo de pato, assim. Agora, Denis, tem mais uma pergunta aqui, ó. Da só para falar assim, esses são marcadores de risco, não são marcadores que a pessoa tenha diabetes, tá? E tem aqueles outros sintomas, né, Denis? Fazer muito xixi, visão embaixo. Mas que só vão vir quando a glicose estiver acima de 200. Muita formiguinha lá no vaso sanitário, né? Agora, a Joelma, que é aquela minha paciente de muito tempo que eu falei, que tem ceratocone, ela formou em odonto, né? E ela está perguntando aqui, fale um pouco sobre o tempo máximo que o paciente pode permanecer em consulta durante procedimentos como extração de sisos, uma vez que o tempo de cirurgia é variável. Não sei se deu para entender. Deu para entender a pergunta. Deu para entender a pergunta. Mas assim, não existe um tempo máximo predeterminado. O paciente diabético ele pode submeter, estando ele bem controlado e liberado para cirurgia, ele pode fazer desde uma extração de unha até um transplante cardíaco. Não existe um tempo. E tem alguma indicação assim, de usar antibiótico antes, alguma coisa assim, ou não precisa, Denis? Pois é, cara, isso é meio controverso. Antigamente, a indicação de antibiótico profilaxia na cirurgia odontológica era assim: todo mundo diabético tem que fazer. Né? Hoje em dia, isso está mais restrito a procedimentos relacionados à extração dentária, a problemas com infecção, né, associado com periodontites e tal, mais graves. Então, a gente tem deixado isso muito a cargo do cirurgião pela gravidade da situação ali. A maioria ainda usa, tá? A maioria ainda usa. Eu sou favorável a utilizar pessoalmente, mas assim, tem muita gente que não utiliza mais, tá? E acha que não tem muito fundamento, que não tem muita relevância. Ô, Denis, tem um prazo para nossa conversa? Eles desligam depois de um tempo ou não? Parece que é 1 hora de prazo, mas eu não tenho certeza desse prazo, não. Porque já são 9h14. Gente, se de repente, vamos aproveitar mais o Denis um pouco, mas se de repente cair
nosso prazo já foi. Mas a gente está aqui 9h15, dá tempo de falar mais um pouquinho. Vamos ver. Flavinha, agora eu vou te fazer uma pergunta para te dar o gancho. Não, Eu sou míope. E a miopia e a retinopatia? A retinopatia diabética, não. Retinopatia. Isso, diabética. Não, diabética. Diabética, né? Ô, gente, o negócio é o seguinte. A miopia, em geral, o olho é um pouco maior do que o normal, né? Então, o olho do míope esgarça um pouco também no fundo do olho. Então, a gente tem que fazer o controle sempre, porque pode dar degeneração, pode dar ruptura, pode dar um monte de coisa, por ele já ser mais esgarçado um pouco, né? E quando o paciente, além da miopia, que já dá essa fragilidade, você tem quantos graus, Denis? 7,5. Acima de 6 graus, a gente considera automíope. Se não existisse isso aqui, eu estava na igreja pedindo esmola. Mas você vê que o Denis enxerga muito bem, de bem pertinho, né, Denis? Né? Tudo tem um lado bom e o ruim, né? Um lado bom e um lado ruim. Lado ruim. O astigmatismo alto acima de 1 e a hipermetropia alta acima de 4. Mas se você já tem o fundo do olho mais esgarçado, por conta de ter uma miopia mais alta, aí você tem que tomar mais cuidado ainda com os outros fatores extras que vão acontecendo, tipo uma retinopatia, por exemplo, da diabetes, né? O automíope ainda predispõe você a ter neovasos, vasinhos novos também, que são mais frágeis e o que também vem junto com a retinopatia diabética. Eu queria lembrar aqui também do glaucoma por neovascularização também. Neovaso é o que há de ruim para o diabético também no fundo do olho, tá, Denis? Não é muito ruim. Aqueles vou aproveitar o embalo. Primeiro eu vou só aproveitar o Renato, um grande amigo meu ali, que falou que o míope, então, não deixa de ser o cara de olho gordo. É verdade, né? Zoiudo. Olho gordo. Mas aqui, isso é uma coisa interessante. Você podia dar uma palhinha pra gente sobre... não adianta falar termo técnico, né? As injeções que dão nos olhos da retinopatia. Vamos falar um pouco. Gente, lembrando que eu sou especialista na parte da frente do olho, tá? Eu sou especialista em córnea, em refração, em grau. E a gente vai chamar aqui um dia desses a doutora Cândida, que eu adoro, que é especialista nessa parte de fundo de olho, né? Quando a gente tem um caso que necessita de injeção intravítrea, mais para quando a gente está tendo aqueles neovasos que estão formando e tudo mais, a gente encaminha esse paciente para uma especialista. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente faz de melhor, sabe, Denis? Sim, Grau, eu gosto de fazer, faria comigo mesma. Agora, a injeção intravítrea eu passo para a Cândida, porque a Cândida tem uma habilidade para fazer, assim, fenomenal. É que o pessoal acha que é um monstro, sabe? O pessoal acha que, nossa, ai, que horror. Aquilo ali é o que está salvando a vida da pessoa. Está salvando a visão da pessoa, tá? Sim. E uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente tem que saber indicar... Tem paciente que fica com medo, fugindo daquilo. Ele tem que ir não correndo. Dói, tá, gente? Não isso, dói. Isso que eu queria que você falasse. Não dói e salva o olho da pessoa. Salva o olho da pessoa, salva. Então, a gente tem vários... Eu posso te garantir. Vou chutar aqui, Lavi, não sei se você concorda comigo. É um chute, tá? Eu vou te falar que se não tivesse evoluído e a gente não tivesse esse recurso hoje em dia, talvez a cegueira por diabetes estivesse 50% maior do que é. Ah, não, com certeza, Denis, porque isso afeta muito a visão. Por falar nisso, Denis, fala pra gente das coisas novas que tem aí, drogas novas para tratamento da diabetes. Nossa, mas tem muita coisa. Não, assim, mas isso me aperta, tem muita coisa. Oi? Tipo assim, existe... O Luiz tomou uma injeção nova aí. Não precisa falar nomes, não. Novidade em tipo de tecnologia, sabe? Tipo assim, existe remédio injetável, existe negocinho de insulinas inteligentes. Tá vendo muita coisa. Mas teve uma pessoa que perguntou sobre corticoide. Se corticoide aumenta a glicose? Sim, aumenta. Você tem os que aumentam muito e os que aumentam para demais. Então, é mais ou menos assim. Mas só para voltando aqui. Então, assim, em termos de tratamento para diabetes, eu não consigo ver uma doença que evoluiu tão rápida e tão intensamente quanto o tratamento do diabetes, quanto a diabetologia de modo geral. Se a gente pegar que esse ano a gente comemora 101 anos da descoberta da insulina.
Então, há 101 anos atrás, e o que é 101 anos para a humanidade? Nada, né? Há Gente, 101 anos, 101 anos é muito pouca coisa. é muito pouca coisa, nada. Um diabético tipo 1, há 101 anos atrás, a expectativa de vida dele era 2 anos. Gente, diabetes tipo 1 dá mais em criança, né? Mais em jovem, Isso, que né, Débora? precisa de tomar insulina para se manter vivo, tá? A expectativa de vida era 2 anos, e 2 anos de terror. A criança era submetida a uma alimentação de inanição, morria pele e osso. Era uma coisa assim catastrófica. Eu não aconselho nem vocês a procurar. Vocês vão encontrar no Google lá, diabetes tipo 1, tratamento no início, tal, vocês vão ver lá. Mas é uma coisa terrível. E hoje a gente está aí, pâncreas artificial. A gente tem, eu tive um grande amigo meu, André Viana, lá do Pâncreas Paraná, artificial, tá, gente? Olha aí. é, pô, o André Viano, um grande amigo meu, foi o primeiro, o médico colocou o primeiro pâncreas artificial aqui no Brasil, em um adulto. Logo em seguida, o Mauro Schaffer, também um colega meu lá do Paraná também, colocou na criança. Então a gente tem hoje, tem pâncreas artificial, tem medicações orais super modernas, medicações que ajudam na perda de peso e no diabetes. Você vê que as coisas estão muito Opa! ligadas. As coisas estão muito ligadas. Então, você tem medicamentos lançados fora do país que ainda não chegaram no Brasil ainda, mas que vão chegar. Assim, tem muita coisa moderna. Eu sou capaz, assim, De saber também quanto tá a insulina, né? Quanto que tá a glicose, né? Que aí fala quanto que você tem que aplicar de insulina, não tem, né? direto tem bomba de infusão de insulina que você tem o sensor que chama Guardian, de monitorização simultânea. Você tem sensores igual o Libre, tem o Eversense também, sensores que você coloca, que ficam monitorizando. Isso você tem uma ideia como é que a gente está, entre aspas, antigo. Teve um congresso americano que eu fui há um tempo atrás, que olha, esse congresso que eu vi deve ter uns 5 anos atrás. Tinha um carro que tinha, no congresso, que tinha um sensor de glicose ao vivo. O motorista, com Bluetooth, ele utilizava um sensor, e o sensor comunicava, durante a direção, ele estava vendo em real time como é que estava a glicemia dele. Olha só, gente. Então, tem muita coisa, assim, muita coisa evoluindo aí. Tinha até em parceria com a Novartis, não sei, se não me engano, eu não sei que fim, foi uma lente, né, de contato. Eu vi também isso. Uma lente de contato, tem relógio, muita coisa sendo avançada. Inclusive, assim, dentro dessa questão de monitorização glicêmica, eu gosto muito dessa parte, sou um grande entusiasta especificamente dessa área, dentro da diabetologia. A gente fez uma avaliação de lóbulo auricular, tá? Assim, a avaliação de glicemia em lóbulo auricular, um local menos invasivo, com alta acessibilidade em relação a sanguínea. Esse é um trabalho que foi desenvolvido por mim, a gente ganhou um prêmio. Que A gente ganhou isso, um prêmio. gente? Aí, A gente ganhou um prêmio por esse trabalho. Então, assim, a termos de monitorização, o sensor é muito bom. Então, o professor comentou aqui, o sensor é excelente, porém ainda é caro. É verdade, o sensor é caro e é barato. O sensor, ele é caro. Hoje, um sensor custa R$ 250 e dura 14 dias. Para o brasileiro é caro. Ele é barato, porque se você pensar bem, esse R$ 250 é o mesmo preço que existia desde o lançamento. E ele é um sensor que ele é fabricado na Inglaterra. E tudo aumentou tudo. O dólar subiu, e o sensor continuou 250. Então, ele é caro? Mas está barato comparado com o resto do mundo. Só que a tendência desse tipo de coisa é cair o preço. Aliás, tanto que está caindo. Porque se é 250 hoje, foi desde o lançamento, o preço já está caindo automaticamente. Né? Ô, gente, a gente nem vê o tempo passar. Apareceu aqui que vai encerrar daqui a pouco. Não, foi muito bom, gente. Foi muito bom. Fala pra gente, um prazer quem enorme. quer te procurar, o que faz, Denis? Quem quiser me procurar, pode usar o Instagram mesmo. Entre em contato comigo aqui pelo Instagram. E lá tem o telefone da clínica, né? Que é 3218-7575. Peraí, nem eu entendi. Fala devagar esse telefone aí. 3218-7575. Eu vou até anotar aqui. Mas pode usar o Instagram também. A gente tem Facebook também, rede social. É fácil. Hoje em dia tá fácil. Dá uma googada lá, você me acha. Aí, gente, quem precisar qualquer coisa também, pode me ligar que eu dou o telefone dele de novo. Mas fala de novo, Denis. 3218-7575. Ó, gente, não é porque eu tô fazendo live com a Lavínia. Não, a Lavínia
baita de uma médica, né? Me ajuda aí. Não, mas, putz, você foi. Um dia, eu tenho que te contar um negócio, mas é um negócio segredo. Eu tenho que te contar um negócio assim. A consulta da Lavínia é tão boa que me dá vergonha. Um dia eu vou contar para vocês assim. Eu tenho Meu vergonha. Deus do A céu. consulta dela é um negócio que fica assim, meu Deus, eu que digo. Gente, todo mundo vai saber que a gente tem um combinado aqui financeiro. Mas Que não, eu vou te dar acertar com um você dia, depois. eu vou te contar depois. Já falei com o seu marido que eu tenho um negócio para te contar, que eu tenho. A consulta da Lavínia, que a gente fica assim até meio. A gente fica sem graça, de tão boa que é, sabe? Assim, Pula até essa com parte, vergonha. gente. Agora, é primo, tá, gente? Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. Gente, ele mudou mesmo aqui em casa muita coisa. Eu sou muito grata ao Denis. Primeiro que eu gosto já muito dele. Mudou muita coisa. Manda um beijo pra ele aqui, amor. Um abração, Nielis. Muito Obrigado. Obrigado. Achei que você ia mandar um beijo e ia ficar preocupado. Não, um abração. Pode ser um beijo também. Um beijo não. Sou fã mesmo, tá, gente? Assim, vale a pena conferir. Denis, foi uma delícia falar aqui com você, tá? Um grande beijo pra vocês no coração. Tá? Gente, beijo Obrigado pra pelo todo convite. mundo aqui. Já estão me pedindo consulta aqui pra você. A Rebeca. É um prazer. Obrigado pelo convite, pelo carinho de vocês. Eu vou deixar o telefone anotado aqui nos comentários, Denis. 321 8 tá 75 3218 3218 75 75. Aí, fica aí o telefone já anotado aí para quem quiser. Esse aí mesmo. E um monte de gente gostando aqui. Gente, beijos. O Denis está aí à disposição. Quem precisar, pode entrar em contato aí, tá? Ô, Denis, muito obrigada. Obrigado você pelo carinho. Bom, tá? Um excelente host. Uma nota 10, bem. Obrigado pelo carinho. Manda um abraço para todo mundo da sua família. Você também. Com Deus. Beijo, gente. Beijo. Aí, Beijo, Denis tchau. é um baita médico e lindão. Denis, tá fazendo sucesso aqui, hein? Fala Médico sério. maravilhoso, cuida de mim. Essa daí que comentou isso não é paciente sua, porque ele não está enxergando direito. Meu Deus. Tá beijo, bom, gente. Muito obrigada, Denis. Beijo, Com Deus, tá? você também. Outro. Tchau. Beijo, tchau. Deus também, tchau.